Olá, seja bem-vindo à nossa reflexão teológica hoje sobre o Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Na Igreja Católica, neste domingo, dia 10/4, celebramos a Paixão, aliás, o Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. E por que o Ramos, né? Por que Paixão? O que que celebra nisso? Inicia-se a Semana Santa. O que que é Semana Santa? Então, vou falar aqui para vocês sobre tudo isso hoje. Venha comigo. Origem da Semana Santa está em Levítico, livro do Levítico, no Antigo Testamento, no capítulo 23, versículo 33 ao 43. Separei apenas dois versículos aqui para ler para vocês, os mais, assim, os principais, né, o que trazem o assunto mesmo. Disse o Senhor a Moisés: no 15º dia deste mês haverá durante 7 dias a festa das tendas para o Senhor. No primeiro dia tomareis frutos formosos, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas, de salgueiros das ribeiras, e vos regozijareis durante 7 dias na presença do Senhor, vosso Deus. Celebrareis assim uma festa para o Senhor 7 dias por ano. Aqui está o início da Semana Santa. Claro que para os judeus não tem o significado de viver a morte, a paixão, aliás, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus, mas nós vamos chegar lá. A origem está aqui, da Semana Santa. A festa da Semana Santa judaica, chamada Festa das Tendas, que em hebraico é Sukkot, Sukkot com T mudo, é uma festa que os judeus até hoje fazem para fazer memória, principalmente do tempo em que o povo de Israel passou no deserto. Mas não apenas isso. Durante 7 dias devem viver dentro de cabanas feitas com ramos e outras folhas, para que seja sem uma estrutura sofisticada, sem decoração luxuosa, mas cheia de calor, tradição e santidade. Então, as tendas são onde os judeus vão viver durante 7 dias para viver algumas coisas aqui interessantes que nós precisamos viver também na Semana Santa Cristã. A festa de Sukkot, ou das tendas, ou também pode ser conhecida como dos tabernáculos, traz conotações de caráter moral, social, histórico e espiritual. Então são essas 4 coisas que o judeu precisa viver nas tendas. Tenda mesmo, sim, faz tendas de folhas, sem nenhum luxo, nada, que fica realmente exposta aos fenômenos da natureza, vento, chuva, para justamente perceber algumas coisas que são esses 4 aspectos aqui. 4 aspectos aqui. Moral, aspecto moral. Todos são chamados a deixar a vaidade, o luxo, a riqueza, para lembrar que fostes escravo no Egito e que o Senhor Deus o resgatou, em Deuteronômio 15:5. E também lembrar do Salmo 25, versículo 5. Pois ele, o Senhor, me esconde na sua cabana no dia da infelicidade. Ele me esconde no segredo de sua tenda e me eleva sobre uma rocha. Então, a ideia do aspecto moral, expressar a confiança total em Deus e somente Deus, somente Ele é que garante a sua vida. Aspecto social, viver dentro das tendas também durante os 7 dias com o teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, o levita, o estrangeiro, o órfão, a viúva que vivem nas tuas cidades. Então é muito importante que durante as festas das tendas, a festa, né? Não as festas, a festa das tendas, o judeu tem em vista que ele, mesmo que viva na abundância, deve lembrar dos que nada têm e que ele, assim como estes, já sofreu como escravo no Egito. Então, aspecto social, lembrar que tem gente passando necessidade, mesmo quem vive na abundância precisa deixar isso e lembrar que tem pessoas que precisam de ajuda. O aspecto histórico, o judeu precisa fazer memória além da questão de quando estava lá no deserto, depois que saiu do Egito, né, os 40 anos no deserto, também precisa fazer memória de quando era nômade, que habitava em tendas antes de Abrão fazer aliança com o Senhor, virar Abraão, né? E o Senhor lhe prometer a nova terra, onde faria dele um grande povo, uma grande nação. Gênesis 12.
também precisa fazer memória de quando viveu escravizado e era estrangeiro na terra do Egito. E, como eu já disse, fazer memória do tempo em que o povo de Israel passou no deserto, habitando em tendas. O fazer memória, como na tradição católica, não é simplesmente lembrar de alguma coisa que aconteceu. Fazer memória é reviver. Então, na teologia católica, na Santa Missa, por exemplo, se revive a crucificação de Jesus. Está ali novamente acontecendo a crucificação de Jesus. É o único sacrifício que acontece, não é um novo sacrifício que o padre faz. É o próprio Cristo que se sacrifica ali na hora da missa. É uma memória. Então, um aspecto de fazer memória é reviver. Então, o judeu revive essa passagem do Êxodo, essa passagem da escravidão no Egito, essa passagem de quando era nômade lá e não tinha terra, não tinha casa, não tinha nada. E tudo isso ele tem agora, né? Casa, teto, terra, a mudança. Por quê? Porque Deus deu para ele, que é o aspecto social, moral, histórico que eu estava falando aqui. E além disso, tem um aspecto espiritual da festa das tendas. Em todos os casos acima, ou seja, o fazer memória, no caso histórico, o aspecto social, lembrar das pessoas que precisam, o aspecto moral, deixar vaidade e expressar a confiança total no Senhor, que é o único que garante a vida. Além disso, tem um aspecto espiritual, que sem nada, aliás, sem o Senhor, nada podemos fazer. Sem Ele, nada podemos fazer. Esse é o aspecto espiritual da festa das tendas. Sem o Senhor não tem casa, não tem teto, não tem abundância, não tem nada. É Ele que dá tudo. E aí tem um caráter espiritual ainda dentro disso, né? Da espiritualidade das festas das tendas. Tem a questão do profeta Amós, no capítulo 9, versículo 11, que profetizou que na festa das tendas o Messias haveria de se manifestar. Naquele dia levantarei a tenda desmoronada de Davi, o reino que está totalmente corrompido e sem fé, que cumpre rituais vazios e sem sentido apenas por obrigação, que era o reino de Israel ali na época de Jesus. Repararei as suas brechas, levantarei as suas ruínas e reconstruirei como nos dias antigos, ou seja, na época que Davi reinava e Israel tinha grande abundância. E também Zacarias 14,16 diz: Então acontecerá que todos os sobreviventes de todas as nações que marcharam contra Jerusalém subirão ano após ano para prostrar-se diante do Senhor, Rei dos exércitos, e para celebrar a festa das tendas. Então, na festa das tendas, o povo se prostra diante do Rei. O povo se prostra diante de Jesus ali na festa das tendas. Que nós celebramos domingo de Ramos, né? É a festa das tendas. O primeiro dia da festa das tendas, Jesus entra em Jerusalém ali com o jumentinho, o povo se prostra. Ou seja, está cumprindo essa profecia de Zacarias. Se prostrarão diante do rei. E também Jesus está cumprindo essa profecia de Amós. Ele, Jesus, vai resgatar o reino, vai reconstruir o reino de Israel. Messias é uma palavra hebraica que significa ungido. Na tradição judaica, o ungido é o rei, aquele que é enviado pelo próprio Deus para reinar sobre a terra. Em grego, a língua que deu origem à nossa língua portuguesa, juntamente com o latim, então o português você sabe que tem origem entre a língua grega e o latim, a palavra que contém o mesmo significado, ou seja, aquele que é enviado pelo próprio Deus para reinar sobre a terra, ou ungido do Senhor, é a palavra Cristo. E por isso que nós usamos mais a palavra Cristo do que Messias em português. Mas ambas significam a mesma coisa, Cristo e Messias, ou ungido, o rei, aquele que é enviado pelo Senhor para reinar sobre a terra. Na tradição judaica, o sétimo e último dia das festividades de Sukkot é Rosh Hashanah. Não sei se falei certo, né? Mas enfim, espero que esteja certo. A grande salvação. Daí o termo Hosana, que significa salve-nos. Hosana é utilizada no serviço de Rosh Hashanah, que é um ciclo de orações onde cada seleção é cantada pela manhã durante a festa das tendas. E aqui chegamos à tradição cristã. Esta tradição cristã totalmente derivada da tradição judaica.
Então nós cantamos na missa, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana, salve-nos, é Jesus quem nos salva. O povo gritava para Jesus, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, é Jesus que salva. Salve-nos, Hosana, salve-nos. Então, com a questão do profeta Amós, do profeta Zacarias, essa questão da festa das tendas, dos ramos, das palmas, das flores, né, das folhas, tomou um significado escatológico de salvação. Então, Jesus é aquele que salva para os cristãos, né? É o Messias enviado pelo Senhor, o Rei ungido para reinar sobre a terra. Bonito, né? Então vamos para a tradição cristã derivada de tudo isso que eu falei da festa das tendas. No livro do Apocalipse lemos: Eis que vi uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, trajados com vestes brancas e com palmas na mão. Palma não é de estar batendo palma não, tá gente? É uma flor, uma planta que chama palma, vem das palmeiras, né? As palmas, como vimos em Levítico 23, são para a construção da tenda, mas com as profecias de Amós e Zacarias, tornam-se símbolos da salvação de Deus, da escatologia. Escatologia é um termo teológico que significa justamente o estudo da salvação, o estudo dos últimos tempos, dos últimos dias, das coisas últimas de Deus. No Apocalipse, estes que estão com as palmas nas mãos são os mártires, os que foram alvejados e lavados no sangue do Cordeiro e superaram a grande tribulação. Apocalipse 7,14. Então, os mártires são aqueles que são perseguidos e não renunciam à sua fé mesmo diante da perseguição e morrem por isso. Derramam o seu sangue, são martirizados. Esses mártires estão com as palmas nas mãos, celebrando a vitória, que eles estão salvos diante do Senhor. Por isso que no domingo de Ramos carrega-se os ramos, as palmas nas mãos. As palmas geralmente são reservadas mais na tradição católica para os bispos, que representam os sucessores dos apóstolos, que são os primeiros mártires, né, digamos assim. Mas culturalmente é mais os ramos. E os ramos, como vimos, são para a construção das tendas. Os ramos significam a nossa fragilidade diante do Senhor, que nada somos diante do Senhor. Nós, os cristãos, cantamos Hosana, nos unindo a estes mártires, pedindo a Jesus que nos salve. Temos muito o que aprender com os judeus na festa das tendas, se quisermos viver bem a Semana Santa cristã. Então, para viver a Semana Santa cristã, precisamos entender a Semana Santa judaica. Pois só percebendo e admitindo para nossas vidas que Deus é o provedor de todas as coisas, ou seja, o caráter moral da festa das tendas, poderemos deixar a vaidade de achar que somos senhores de nós mesmos. Também poderemos viver o caráter social da festa das tendas, tendo comunhão com os crucificados e crucificadas da nossa sociedade. Quantas pessoas são crucificadas na nossa vida, na nossa sociedade, na nossa vivência atual? E muitas vezes fingimos que essas pessoas não existem. Então precisamos reviver o caráter social da festa das tendas. Também sobre o caráter histórico, poderemos reviver com o Senhor sua paixão e morte, para daí também revivermos com ele na ressurreição, pois só se chega à ressurreição passando pela paixão e a morte. No caráter espiritual, poderemos perceber, isso é importante, gente, presta atenção, poderemos perceber que tipo de Messias é Jesus. Não como um Messias político-militar que os judeus esperavam, um Messias que fosse como um imperador romano, que fosse dominar Israel e combater através da guerra, da espada e delimitar as fronteiras de novo do reino de Israel. Não, Jesus não é nada disso. Jesus é o Messias que é apresentado na primeira leitura deste domingo de Ramos, o chamado Cântico do Servo Sofredor, que está em Isaías 50. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas.
Jesus é o Messias que sofre junto com o seu povo, que não compactua com ritos vazios, que enfrenta as autoridades para resgatar o verdadeiro valor do culto agradável a Deus. O Messias que se despoja o quê? Se desfaz, né? De tudo que é mundano, de todo poder mundano, de todo poder político, dominador, de toda beleza estética, de toda falsa piedade, de toda pompa que os dominadores adoram usar. Jesus não é esse tipo de Messias, ele se despoja de tudo isso. É o enviado de Deus que reina da cruz, que perdoa até mesmo na hora da sua injusta morte. E disse a Jesus, o ladrão lá, né, na cruz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lucas 23, 42. No evangelho de hoje, domingo de Ramos, o único que parece verdadeiramente reconhecer Jesus como Messias é o ladrão. O povo tá lá gritando, bendito que vem em nome do Senhor, tá com as palmas nas mãos, os ramos nas mãos, se prostra diante de Jesus. Mas depois, continuação do relato, esse mesmo povo grita: crucifica-o, crucifica-o. O único que parece realmente reconhecer Jesus como Messias e diz: lembra-te, Senhor, de mim, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Ele nem pede, me salva, tal como Hosana. Lembra-te, se lembrar de mim já está bom. Será que nós podemos rezar isso junto com esse ladrão? Lembra-te de mim, Senhor. Você se contenta que o Senhor lembre de você? Então o ladrão parece que reconhece o Senhor, o resto foge, nenhum dos apóstolos reconhece, todos fogem. Pedro nega 3 vezes. Essas são as surpresas de Deus. Deus sempre vai na contramão das expectativas humanas. Então nas nossas orações, às vezes a gente tem tanta expectativa de muitas coisas, quer tantas coisas, mas Deus vai sempre na contramão. Então, nas nossas orações, precisamos perceber: será que o que queremos é o que precisamos realmente? É aquilo que Deus quer nos dar? Porque nem sempre aquilo que pedimos é aquilo que é bom para nós. Pois os meus pensamentos não são como os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são como os seus caminhos, declara o Senhor. Isaías 55, versículo 8 ao 9. Clássico essa passagem, né? Deus sempre está ali, na contramão das expectativas humanas. Para viver bem a Semana Santa, precisamos ter claro em nossas mentes que tipo de Messias, Rei, enviado de Deus, ungido Jesus é. Para partir daí, nos juntarmos com Ele no Calvário de nossos irmãos e irmãs. Se para os judeus a grande semana é a festa das tendas, para nós que nos denominamos cristãos, somos batizados, a tenda, ou seja, a Semana Santa, né, a grande semana, é a tenda de Deus com os homens, onde Ele mesmo, Deus, habitará com os homens, com eles. Eles serão seu povo e Ele, Deus, com eles será o seu Deus. Ele enxugará toda lágrima de seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor, nem dor. Apocalipse 21, versículo 3 e 4. Na transfiguração do Senhor, no episódio da transfiguração, Marcos 9, versículo 5, podemos ver o seguinte: Pedro diz a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti é ótimo, né? Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Aí o evangelho diz que Pedro não sabia o que estava dizendo, né? Pedro está fazendo uma referência à festa das tendas, à manifestação do Messias. O Messias não deveria se manifestar segundo as profecias de Amós e Zacarias na festa das tendas? Então, Jesus está ali manifestando a sua glória, né, na transfiguração, e Pedro está querendo acelerar o processo. Então, vamos fazer as tendas. O Messias está se revelando. Jesus já é esse Messias, né? Pedro está dizendo isso antes da crucificação, antes do relato da paixão, que aí Pedro foge, né, e nega 3 vezes. E Pedro está dizendo também, quando diz para fazer as 3 tendas, que não tem necessidade mais de esperar o Messias, porque o Messias já está no meio deles.
Inclusive, o próprio Deus na nuvem diz: Este é meu filho, muito amado, escutai-o. Mas o texto continua dizendo que Pedro não sabia o que estava dizendo, porque era necessário que a escritura se cumprisse até o fim. Então, temos várias passagens que diz isso, né? Que a escritura precisa se cumprir. Eu separei duas aqui para você, se você quiser pesquisar. João 19, João capítulo 19, versículo 28, e Lucas capítulo 24, de 26 a 27. Então é isso, gente. Espero que você tenha pegado alguma coisa interessante desse vídeo e possa viver bem a sua Semana Santa. Lembre-se desses 4 pontos principais: caráter social, o caráter histórico, espiritual e o caráter moral. Não nessa ordem, no caso, né? Na ordem certa é no caráter moral, social, histórico e espiritual da Festa das Tendas para as nossas vidas de hoje. Que possamos viver bem essa Semana Santa e ter bem claro que tipo de Messias é Jesus. Um Messias que não cede às expectativas humanas, o Messias que não é aquilo que nós mesmos esperamos, mas que é Deus com o Pai e o Espírito Santo. E não fez o ser a Deus uma usurpação, despojou-se, fez a kenosis, né? Esvaziou-se de si mesmo, fazendo-se homem e obedecendo o Senhor até a morte, morte de cruz, para que diante do Senhor todo joelho se dobre, toda língua proclame, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Filipenses. Leia lá a carta aos Filipenses. Até mais.